Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Graça e paz, amém? Amém. Feliz Dia dos Pais a todos os varões valorosos, aleluia. Obrigado, Sidão, tamo junto. Mais um domingo para a glória de Deus, onde nos assentaremos à mesa do Senhor, amém, irmãos? Que alegria, se você, assim como eu, está feliz com essa graça, com esse favor imerecido, dá mais um glória a Deus, bata a palma ao Senhor, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero te convidar, vamos entrar na palavra dessa manhã. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro conforme Marcos escreveu, capítulo 10, Evangelho de Cristo conforme o Marcos. Texto muito conhecido, falou muito comigo essa semana. A partir do capítulo 10, nós estaremos lendo do versículo 17 em diante. Marcos capítulo 10, versículo 17. Estarei hoje seguindo a Nova Almeida atualizada. Teremos aqui então o famoso diálogo de Jesus com o jovem rico. Texto esse que foi narrado pelos 3 evangelistas, está tanto escrito em Mateus, Lucas e também Marcos, mas hoje nós seguiremos a narrativa de Marcos, amém? Deu para você encontrar, senão você acompanha aí no telão, para a gente conseguir otimizar o tempo. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, ou seja, quando ele estava partindo daquele lugar, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Versículo 19, você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Em outras palavras, não seja um caluniador, um mentiroso, um fofoqueiro. Jesus continua: não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Em resumo, como vai dizer o evangelista Mateus, ame os outros assim como você ama a si mesmo. E o versículo 20 vai dizer: então o homem responde: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com muito amor, disse: então lhe falta apenas uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era um homem de muitas propriedades. Continuando o versículo 23, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam aquelas palavras de Jesus. Então Jesus insiste e lhe diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, dizendo isso, no versículo 26, diz que os caras ficam admirados e dizendo entre si: mestre, quem então pode ser salvo? E o 27, olhando para ele, Jesus diz: para os seres humanos é impossível. Ou seja, com a força do braço, com todo o dinheiro do mundo, é impossível para o homem conseguir a salvação sozinho. Contudo, Jesus vai dizer: mas aquilo que para o homem é impossível, não é para Deus, porque para Deus tudo é possível, amém, irmão? Alguém saiu para ouvir isso essa manhã, dá um glória a Deus. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus não existe impossíveis, amém? Não sei como está a sua vida, meu irmão, mas Deus está reforçando que não existem impossíveis para Ele, em nome de Jesus. O recomeço que você precisa, Ele pode fazer, amém? Tudo que você talvez pensa, imagina, o Senhor é poderoso para fazer muito além de tudo isso, em nome de Jesus, assim como diz Efésios 3:20, amém? Tenho certeza que você veio ouvir isso. Versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. E Jesus responde: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, em outras palavras, propriedades, por minha causa e por causa do meu evangelho, que não receba ainda no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir ainda receberá a vida eterna. Olha Jesus dizendo, muito atento aqui, irmão:
receberemos 100 vezes mais, aleluia, glória a Deus, mas também virá perseguição. Vem junto nesse combo. Não é igual no McDonald's que a gente consegue, não, vou tirar o picles. Evangelho, ou você abraça tudo, os 100 vezes, ou você abraça toda a proposta, ou você vai se abraçar a algo que na verdade não tem sentido nenhum. Amém? Ou não amém? E o texto encerra com o versículo 31, Jesus diz que muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Antes da gente expor esse texto e aplicar, se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, a Ti agora, Senhor, pedimos, Senhor, vem Espírito Santo de Deus, te damos total liberdade em nosso meio, flua em nós agora, encontre aqui cada coração e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Abrimos, Senhor, o nosso entendimento, abrimos agora a porta, Senhor, do nosso coração, para que a Tua palavra rica e poderosa, essa palavra santa, Pai, venha e penetre no mais íntimo do nosso ser. Que possamos sair daqui nessa manhã, Jesus, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Me usa neste momento, com ousadia, com intrepidez, Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida. Fala que a Tua igreja ouve, que todo sono, que toda apatia, que toda resistência que possa ter, que toda incredulidade, Senhor, acabe agora em nome de Jesus. Silenciamos agora todo o ruído, Pai, tudo aquilo que veio para roubar as sementes da palavra que será lançada. Te agradecemos, Jesus, porque temos certeza que o Senhor está neste lugar, e assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, aqui nós temos Jesus então, em uma conversa muito desafiadora com aquele jovem. Era uma conversa muito desafiadora, e eu te chamo a atenção aquilo que Jesus diz ao garoto no começo do texto. Ele diz: você quer herdar a vida eterna? Top! Em outras palavras, todo mundo quer. Todo mundo quer falar, todo mundo fala. Então Jesus, ele primeiro vai trazer uma nuance para aquela conversa. E para a gente entender, irmão, para ter parte numa herança, você sabe, só tem parte numa herança aquele que é filho. Se você não é filho, não tem como você ter parte na herança. Um cara que tem muita grana, quem que é um cara que tem muita grana? Silvio Santos. Como é que você vai ter parte da herança do Silvio Santos, se você não é filho dele? Ou você precisa ser adotado por ele, de alguma forma, só assim você consegue ter parte naquela herança. Então, para se ter parte, para se viver uma herança, primeiro ou você precisa nascer filho, ou você precisa ter um espírito de adoção. Em outras palavras, numa outra mão, Jesus já diz para Nicodemos. João 3,3, naquela conversa, Jesus e Nicodemos, Nicodemos também faz uma pergunta como essa: mestre, como fazemos para entrar no reino de Deus, para herdar a vida eterna? E você lembra bem desse texto, amém? Quantos lembram qual a resposta de Jesus? É preciso nascer de novo, aleluia! É preciso nascer de novo. Amo uma igreja bíblica, aleluia! Para herdar a vida eterna só é possível se você nascer de novo. Se você romper com a antiga vida. Só é possível se você for um filho legítimo ou um filho adotivo. Em outras palavras, só tem parte na herança se o seu nome estiver no livro. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Amém? Então, para você entender a conversa, ela está sendo baseada nisso. E Jesus, ele vai dizer àquele jovem: o que você quer, antes você precisa ser alguém que vive diferente. Não é simplesmente falar, eu quero viver, eu quero herdar a vida eterna. Não, eu quero viver com o Senhor, eu quero entrar no reino dos céus. Para isso você precisa nascer de novo, com um novo pensamento. Você precisa ter uma nova cabeça. O que isso significa, pastor? Você não pode mais ser levado pelos seus impulsos. Você não pode ser mais levado pelos seus desejos. Você não pode ser mais levado pelo momento. Você não pode mais ser levado por tantas coisas, pelas práticas desse mundo. Em resumo, Jesus vai entrar agora nesse sentido falando com ele. Então Jesus aqui ele vai dizer: você não pode matar. O que significa? Vão ter momentos, irmão, que a gente tem vontade de matar. Tem vontade de... a gente perde a cabeça. Mas nós não podemos. Jesus ele diz: vocês não podem. É preciso se controlar. É preciso ter um domínio próprio. É preciso ter um autogoverno, um controle das coisas. Eu posso ouvir um amém? E aí Jesus vai dizer: você não pode adulterar.
Irmãos, todo mundo vai passar por momentos difíceis no casamento. Todo mundo. E Jesus diz, você não pode adulterar. Por mais que haverão momentos delicados na vida conjugal, você precisa ser fiel à aliança que você fez. Posso ouvir um amém? A próxima que Jesus diz aqui, você não pode furtar. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que tem queda para pegar coisas emprestadas sem avisar dos outros. Tem queda de furtar as coisas, de tirar vantagens de pessoas. Tem muita gente que tem essa queda, o fulano tem muito. Tá trocando ideia agora com o irmão, né? Eu ouvi a mesma frase. O irmão tem muito, isso aqui não vai nem fazer falta para ele. Isso aqui dá maior adianto para mim. Larápio, não é assim. As coisas não podem ser assim. Não podemos furtar. Não podemos tirar vantagem. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é furtar também? É você cobrar um preço diferente de um produto ou de um serviço, só porque você sabe que a pessoa do outro lado tem condição de pagar. E aí você fala, nessa aqui eu vou tirar uma vantagem. Eu vou cobrar mais do que vale, porque ele tem muito para dar. Isso é furto, irmão. Ah não, pastor, eu chamo isso de oportunidade. Irmão, é oportunidade de revelar o seu caráter e mostrar que você furta. Que você gosta de tirar vantagem em cima das pessoas. Que você gosta de enganar pessoas. Quando o assunto é o seu próprio bem. Hoje o culto vai ser tipo assim, umas injeçãozinhas de criança, só uma picadinha, que você vai pegando a semana inteira, amém ou não amém? Então Jesus diz, não furte, não engane, não se faça de sonso, não pode fazer essas coisas. Talvez você entrou aqui, irmão, e muita coisa da sua vida você nem sabia, e eu tenho certeza, nem era por mal que você fazia, mas o Espírito Santo está revelando coisas ao seu coração, que vai caber respostas e responsabilidades que você precisa ter a partir de então. Porque eu creio que todos queremos herdar a vida eterna, amém ou não amém? Todos queremos, que Ele vem buscar e ninguém quer ficar. Louvamos agora, vem me buscar, ninguém quer ficar. Então, precisamos viver dessa forma, a partir daquilo que o Senhor colocou e colocará no seu colo essa manhã, meu irmão. Algo precisa ser feito, aleluia? Então Jesus solta mais um. Não pode dar falso testemunho. Ele falou aquele dia para aquele jovem. E eu tenho certeza que o Senhor está novamente essa manhã, o Espírito dele está trazendo aqui para uma igreja. Não dê falso testemunho. Posso ouvir um amém? O que é um falso testemunho, pastor? Primeiramente, irmão, é um crime enquadrado no Código Penal brasileiro. Só para você já saber. Mas basicamente é um loroteiro, irmão, um mentiroso. O mentiroso, o camarada que gosta de inventar história. Sabe o Forrest Gump? Mundo de Bob, o cara vive ali inventando tudo, acha que é bonito inventar coisas. Aquela pessoa que gosta de criar coisas. Ah não, mas eu achei, eu estava sentindo, gosta de ficar cantando vantagem. Sabe o pior que um cara que dá falso testemunho é quando ele tem uma mulher que dá falso junto. Vê que o cara é mentiroso e entra na mentira junto. Eu já tive a oportunidade, o desprazer diversas vezes, de ver homens mentirosos, que você vê que a mulher sabe que é mentira, mas ela entra junto na mentira. Como mulheres contando mentira, o cara fica com tanta vergonha que ele entra junto. Ridículo, irmão. Ridículo, tá passando vergonha, é feio. Sabe, pessoas que gostam de passar uma imagem da qual elas não são. Elas gostam de falar daquilo que elas não vivem. Pessoas, irmão, que gostam de prometer coisas que elas já sabem que não vão conseguir cumprir. Elas dão falso testemunho, elas te enganam, elas te iludem com coisas que no fundo elas não vão cumprir. Quantas e quantas pessoas são assim? E Jesus está dizendo, não dê falso testemunho. Não seja levado pelas emoções. Não seja levado pelo momento. Porque sabe, irmão, quando a gente é levado pela emoção, pelo momento, a gente solta umas mentirinhas, irmão. É sempre assim. Na hora da emoção, a gente gosta de supervalorizar as coisas. A gente está trocando ideia com alguém, a gente está ali naquela posição de fala, e a gente, na hora que vê, a gente quer dar uma valorizada um pouco mais naquilo que aconteceu. Não era bem assim. Vamos lá, nós estamos na igreja, né? Você vai se identificar com certeza. Já vi muito isso na igreja. O irmão tem a oportunidade do testemunho, aleluia. Aleluia, ele vai dar um testemunho. Aí ele diz no testemunho que ele era traficante, era o 01 do crime, e roubava, e matava, e era procurado em 5 estados. Aí depois você vai ver, o irmão ele só fumava um baseado,
Ele só buscava de vez em quando na boca, dividia com os amiguinhos da escola, procurado, era no máximo pela mãe dele só, que ele ficava uns dias fora de casa. Irmão, para que supervalorizar as coisas? Já seria lindo, não já seria lindo? Eu fui liberto, o Senhor me livrou da droga, hoje eu sou um novo homem. Já ia ser um glória a Deus. Mas na hora da emoção, a gente supervaloriza. Na hora da emoção, a gente começa a criar um monte de coisa. Não dê falso testemunho, irmão. Não dê falso testemunho, igreja. Eu dei esse exemplo. Talvez você é alguém que o Espírito Santo está te pegando aqui essa manhã. Quanto de mentira tem dentro das suas conversas? Quanto de mentira está dentro dos seus relacionamentos? Irmão, quando eu era adolescente, até jovem ainda, eu mentia muito, irmão. É coisa de menino. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13:11? Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Então, às vezes, para impressionar a gata, já prometi várias coisas. Mas se você é um homem de Deus, irmão, já está na hora de fazer as coisas de homem. Não pode mais ficar assim. Talvez você vive um relacionamento profissional, emocional, passando uma imagem que você não é. Quanto de mentira estão nos seus relacionamentos? Quanto de mentira estão nas suas conversas? Quanto de mentira estão na visão que as pessoas têm de você? Jesus está dizendo, não dê falso testemunho. Posso ouvir um amém? Amém. Aí ele emenda, não defraude ninguém. Ou seja, não engane as pessoas. Não podemos enganar as pessoas. Não podemos ser um caluniador. Não podemos defraudar pessoas. Não faça extorsão, não faça injustiça. O que é certo e ponto. Não dê prejuízo para ninguém. É isso que significa isso aqui. Assuma os seus BO, em outras palavras, irmão. Ah, não, assuma. Não deixe ninguém na desvantagem. Carregue as marcas, as dores, o prejuízo de ser um homem honesto e justo diante do Senhor, irmão. Prefiro o prejuízo da terra do que a desonra do céu, irmão. Do que a desonra do nome do Senhor. Nós chegaremos nessa parte. Mas que o valor do dinheiro, ele não venha a ser mais importante do que o valor do seu caráter, meu irmão. Que as riquezas dessa terra não venham ser mais valorosas para você do que a sua integridade, o seu compromisso com o Senhor. Vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu uns 10 dias atrás. Eu estava atrasado e não justifica isso. Mas eu estava atrasado e aí tem um posto que eu sempre abasteço o carro. E aí, irmão, eu ia entrar pelo posto que o farol fechou. Eu ia entrar pelo posto para já cortar e já sair lá na frente. Está errado, eu sei que está errado. A hora que eu fiz isso, mas eu passo por dentro da bomba ali, pelo lado da bomba de gasolina. Então a hora que eu fiz isso, tinha um motoqueirinho moscando no celular e ele cruzou. Eu estava devagar, mas é um carro. Deu aquela relada, o moleque já caiu. Caiu, já quebrou a par de coisa na moto dele. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. Na hora que eu desci, muitos caras falaram, pô, o moleque tá moscando, você veio abastecer o carro, o moleque aí mexendo no celular. E ali eu já vem Satanás na mente. Pede habilitação e documento. Esse moleque não tem habilitação, você não vai ter que fazer nada. Ele assume o BO dele, já era. Mas irmão, nessa hora nós precisamos mostrar ao crente que nós somos fora da igreja. Eu sabia que eu não estava indo abastecer. Eu sabia que não era nem para eu estar ali. No fundo, na real, não interessava as vozes. Os caras falando, não mano, o moleque tá errado, tá mexendo no celular aí. Vê alguma coisa. Não interessava a circunstância. Eu não poderia me safar e defraudar uma pessoa. Deixar uma pessoa no prejuízo. Por mais que eu parei o carro, levantei, eu falei, ei, tá de bom, o moleque levantou. A moto só caiu, quebrou uns bagulho, porque a moto quebra mesmo. Caiu, relou no carro, não aconteceu nada demais. Mas deu um prejuízo pro menino. Deu um prejuízo pro menino que não tinha nada a ver. E eu não ia abastecer o carro. Por mais que o carro estava no lugar certo, a situação toda favorável, para eu falar, mano, na moral, você vacilou? Eu não poderia querer me safar, dando prejuízo para alguém, por uma negligência que foi minha, por uma falta de noção que foi minha, por mais que ele possa ter a responsabilidade dele de, sei lá, ou tá sem habilitação, ou tá ou tá com o documento zoado, ou de fato tá mexendo no celular. Eu sabia que eu não era para estar ali, eu não era para estar cruzando ali. Conclusão, o menino fez o orçamento, o aprendizado veio com força no bolso, paguei, resolvi o problema do moleque. Mas por que eu estou te contando isso, meu irmão?
Porque a gente não pode defraudar pessoas. A gente não pode deixar pessoas na desvantagem, irmão, olhar só para a nossa situação. Olhar só para o nosso interesse e falar assim, não. Sabe aquele negócio? Primeiro sou eu, depois o... Não. É coisas e coisas que se pensa dessa forma. Não pode agir nessa forma assim, não. Cada um se vira com o seu. Mesmo que pessoas, irmãos, no fundo estão ali dizendo, pô, dá para passar, mano. Eu prefiro ser lembrado, irmão, pela bondade, pela generosidade, por ter sido alguém que ajudou, do que por ser alguém que se safou, que se livrou. Talvez eu estaria com um pouquinho mais de dinheiro, porque eu gastei um dinheiro para resolver o problema dele. Às vezes você pode olhar e falar, não, pastor, mas nesse caso aí você estava errado. Eu sei, irmão. Eu sei que eu estava errado, por isso que eu quis arcar tudo. Por isso que eu não quis me desviar da conversa. O que é certo, eu não quis me safar. Eu não quis encontrar uma estratégia de resolver. Eu não quis encontrar um jeitinho para falar, não, vamos fazer um bem bolado. Eu preferi perder dinheiro, irmão, assumir o prejuízo, do que achar um meio para me justificar. Eu tenho certeza que com esse exemplo meu, o Senhor está falando com várias coisas aí que você acha vários motivos para se justificar e não assume a responsabilidade. Não assume o compromisso. Acha várias coisas, não, mas é porque, sabe por quê? É porque aquela empresa era isso, é aquilo outro, então agora eu vou com força no processo. Não, agora eu vou com isso. E não existe gratidão. Não existe honestidade. Não existe uma calma e um pensamento racional de olhar e falar, não, peraí, eu também sou um relaxado, eu também sou um preguiçoso, os caras me mandou embora, mas eu também chegava atrasado direto. Não, realmente, eu sou um corpo mole. A gente não sabe ter esse olhar. A gente não sabe ter esse olhar, a gente só sabe olhar o quê? Não, aquele dia lá eu fiquei 5 minutos a mais. Não, naquele dia lá, eu sou contratado para digitar, mas naquele dia eu peguei uma folha sulfite e levei num lugar. A gente só sabe olhar os prós. E a gente não está nem aí para o próximo, irmão. Nem aí para o próximo. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, o problema não é você errar, como eu errei. O problema é quando você não quer assumir o rojão. Quando você não assume a responsabilidade, quando você não quer arcar com a situação, quando você não quer se responsabilizar, assim como Adão fez. Assim como Adão fez. O problema foi essa mulher que o Senhor me deu. O problema, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Então, desde Adão vem isso em nós. Uma autojustificação. Ninguém sabe mais segurar o rojão. Ninguém mais sabe chegar igual Davi e falar, Senhor, pequei. Pequei diante dos céus, da terra. Pequei, Senhor, estou arrependido. Ninguém mais está fazendo isso, irmão. E as pessoas defraudam pessoas, dão prejuízo para várias pessoas. Por ego. Por emoção. Por raiva. Não, o que eu puder fazer eu vou atrapalhar. Jesus está dizendo, irmão, não defraude as pessoas. E ele continua, honre seu pai e sua mãe. E esse é um ponto, irmão, onde muita gente se perde. Aqui muita gente se perde. Muito casal perde o casamento por não entender isso, irmão. Muito casal. Deixa eu te falar uma coisa, honrar seu pai e sua mãe não é você se aliar a ele e ficar contra o seu cônjuge. Não é isso. Honrar seu pai e sua mãe não é procurar você estar em paz com eles e em guerra dentro da sua casa. Isso não é honrar pai e mãe, irmão. Você casou, meu irmão, você casou, minha irmã. Sua família agora é sua esposa, é seu marido, seus filhos, se você tiver. Pai e mãe você vai honrar, sabe como que você honra? Sendo um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de profissional, uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que não envergonha nem a ela, nem o nome do Senhor. Uma pessoa que tem um compromisso com o Senhor. Um homem fiel. Um homem bom, um bom profissional. E não sendo filhinho da mamãe. Não sendo a filhinha da mamãe, do papai. É um cúmulo, irmão. É um cúmulo. Homens que falam mal da sua esposa para sua mãe. Mulheres que falam mal do seu marido para sua mãe. São um bando de infantil que não entenderam nada do que é o casamento. Não entenderam nada do que é o casamento, irmão. Minha esposa, eu e a Carol não é perfeita não, irmão. Por mais que pareça, eu vou confessar, não é não. Te amo, tá, bebê? Mas você nunca vai me ver falando mal dela, irmão, para outra pessoa. Você nunca vai ver eu falando mal dela para alguém. Você nunca vai ver eu deixando, sabe,
pessoas trazer coisas ruins, e se sentindo confortável dela, e eu alimentando aquilo, irmão. Problemas a gente tem e a gente resolve. Eu e ela precisa sentar, resolver, do mesmo jeito que eu tenho vários também. E a gente conversa e coloca na mesa, não gostei disso, é disso aqui, isso aqui a gente precisa ajustar. Mas eu acho, não interessa o que você acha, o que eu acho, vamos abrir a Bíblia. Nós somos crente, então aonde o crente está, a Bíblia tem voz. Então vamos lá, o que está aqui? Eu fui negligente nisso aqui, me perdoa. Mas então, devido a essa minha negligência, houve esse excesso, tá certo? Então, estamos perdoados? Vamos seguir. É assim que vive, irmão. É assim que resolve as coisas. Não vou ficar falando para minha esposa, vou falar com a minha mãe, vou falar com meu pai. Não, irmão, não é assim, casamento não é isso não. Sei nem porque eu estou entrando aqui, mas você é uma só carne com a sua esposa. Você é uma só carne com o seu marido. Os problemas vocês precisam resolver juntos. Vocês não são adversários, vocês são aliados. Posso ouvir um amém? Amém. Então é junto que resolve. É junto que se resolve, irmão. Encontre o equilíbrio primeiro na sua casa. Não queira estar em paz lá na casa do seu pai, da sua mãe, e deixando sua casa uma bagunça. Deixando seu relacionamento conjugal uma bagunça. Não prefira, meu irmão, estar de boa com seus pais e estar de mal com o seu casamento. Não faça isso. Mas infelizmente a gente vive num tempo onde a gente encontra diversos filhinhos da mamãe de 30, 40, 50 anos. Porque não entenderam o que é casamento. Não entenderam o que é. E sabe quando que piora tudo? É quando o pai ou a mãe é separado. Aí complica, irmão. Porque daí querem encontrar no filho aquilo que não tiveram no casamento. E aí começam a destruir o casamento do cara. E o homem deixa, a mulher deixa. Aí o casamento dos pais já deu errado. Aí o dele vai começar a dar errado também. Porque ele não sabe impor limites. Ela não sabe impor limites. E aí ninguém separa as coisas. Eu não sei quem é você, mas cuidado. Cuidado e saiba o que de fato é honrar o seu pai e sua mãe. Não destrua o seu casamento, meu irmão. Não destrua seu casamento, minha irmã. Você é uma só carne com a sua esposa, com o seu marido, e não com a sua mãe. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Qualquer dia eu vou trazer um sermão sobre honra, que essa palavra tem bagunçado geral. Mas amém. Então Jesus diz àquele jovem, basicamente o que Mateus vai resumir no relato dele dessa passagem. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Você já faz isso. E o mais incrível no texto, irmão, é o que o jovem responde para Jesus. Isso que admira, olha o versículo 20. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso já tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhando com amor para ele disse, mas ainda falta uma coisa. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Esse jovem não era um boca aberta, não. Não era um vacilão, não, tá? Jesus era Deus. Jesus falou tudo o que falou para esse jovem e o menino meteu no peito. Beleza, Jesus, isso aí está suave. Desde a minha mocidade, desde a minha juventude eu já acompanho. Isso aí eu estou de boa. E Jesus não falou, olha o falso testemunho, ó mentiroso. Tá louco? Não, Jesus olhou e falou, tá certo, mas ainda está faltando uma coisa. E responda para você, quantas está faltando? Quantas coisas te faltam? Para aquele jovem faltou apenas uma, irmão. Para aquele menino foi uma. De tudo isso que foi falado. E ele teve coragem de se apresentar diante do Senhor e falar, tudo isso eu tenho observado. Tu sabes, Senhor, tu conheces. Tu sabes que eu não sou aqui um na sua frente, um no domingo e outro quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho. Tu sabes, Senhor, tudo isso eu já tenho observado. E aí Jesus falou, mas falta uma ainda. Tem uma coisa que falta. Você está top, mas faz o seguinte, se você quer ter uma herança eterna, mostra que você se importa mais com o céu do que com a terra, então vende tudo que você tem. Dá tudo que você tem aos pobres. Mostra que você não quer saber dessa terra e está preocupado com o céu. Depois que você vender tudo, vem e me segue. O texto vai dizer que o menino ficou triste. O texto vai dizer que o menino ficou para baixo, contrariado, como diz o texto, porque aquele homem tinha muitas propriedades. Aquele cara, ele tinha muitas posses. E aqui é um ponto muito importante, irmão, da gente entender. Jesus não pede a todos que vendam tudo aquilo que a gente tem. Que só é possível herdar a vida eterna se a gente vender tudo, der aos pobres. Não é sobre isso, irmão. Mas Jesus estava mostrando que para ter uma herança no céu, Jesus precisa não ser somente o Salvador, que apresenta um caminho e que abriu o caminho. Mas Jesus também precisa ser o Senhor. E para aquele menino, o Senhor dele era o dinheiro.
O senhor dele era as posses. O coração dele estava em todos os recursos que ele tinha, em tudo aquilo que ele poderia fazer. Jesus ele está dizendo aqui, o dinheiro não pode estar acima. O dinheiro tem que estar muito além. A minha presença tem que estar muito além do que o dinheiro, do que as propriedades que você tem. Não fique contrariado, não fique desanimado, mas eu tenho que ser antes da sua família, dos seus diplomas, dos seus contatos. Eu, Senhor, tenho que ser antes da sua profissão. Nada pode estar acima de mim, é o que Jesus está dizendo. Cuidado, irmão, porque nós vivemos num tempo onde muita gente tem colocado coisas no coração, que eram, na verdade, para não estar coisas, mas era para estar uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas colocaram coisas nos seus corações, posses, sonhos, e têm deixado o Senhor de fora. Mas no domingo estão na igreja, no domingo eles adoram, mas na vida não é assim. Cuidado, irmão, aquele menino estava diante de uma prova. Qual prova, pastor? Você adora mais o Senhor ou o seu dinheiro? Você quer a vida eterna? Você quer estar comigo? Ou você está mais preocupado com esse plano na terra? Talvez, irmão, a sua prova seja: você adora mais o Senhor ou o seu emprego? A sua profissão? O que está na frente? Os seus prazeres ou a sua vida de santidade com o Senhor? O que está à frente? As suas vontades, os seus rolês, ou o seu ministério, aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Você prefere o Senhor ou o seu status, a sua posição, o seu prestígio, a sua fama? Sabe, irmãos, quantas e quantas pessoas eu tenho conversado e eu tenho visto, irmãos, pessoas que estão dentro de lugares que não acreditam, que não são felizes, mas elas continuam lá porque elas preferem o quê? A liderança que elas têm naquele lugar, a posição que elas têm naquele lugar, o microfone que elas têm naquele lugar. São pessoas que estão preferindo a glória da terra do que a glória de Deus. São pessoas que estão preferindo aquilo que a terra pode proporcionar, aquele hypezinho, aquela exposição, do que de fato uma eternidade. E é isso que o Senhor está provando, irmão. Que a sua confiança em nome de Jesus esteja numa herança do céu e não naquilo que você pode viver aqui nessa terra, irmão. Mas que isso seja latente no seu coração. Que isso seja latente no seu coração. Cabia uma resposta daquele jovem. Aquele jovem tinha que responder algo da mesma forma que eu sei que pessoas aqui o Senhor está convidando a uma resposta essa manhã. Você precisa responder coisas essa manhã. Talvez as suas prioridades estão todas invertidas. Talvez o foco seu precisa ser muito ajustado, que está bem bagunçado. Porque a sua boca tem falado que confia no Senhor no domingo, mas na segunda-feira você não confia no Senhor. Nos seus dias você não tem autocontrole nenhum. Você não tem autogoverno nenhum. Você é levado por qualquer coisa te tira a paz. Qualquer coisa vai você soltar uns palavrão. Qualquer coisa vai você cair. Qualquer rabo de saia que aparece, você já... Quem sabe, irmão, quem sabe você não tem depositado muitas confianças em coisas e está esquecendo que a confiança do crente não pode estar nas coisas, mas numa pessoa, que é o nosso Senhor, irmão. Quem sabe não estamos diante do Senhor numa manhã como essa, como aquele jovem, e o Senhor está falando: se você quer, não basta me perguntar como, não basta querer saber, precisa viver, precisa ser. Você está disposto? Existe disposição? Sabe, irmão, hoje é um dia que nós nos assentaremos à mesa do Senhor, e essa mesa é para aqueles que adoram em espírito e em verdade. A mesa do Senhor é para os de verdade, irmão. É aqueles que adoram no culto de domingo, mas que também o adoram na segunda-feira, irmão. É aqueles que o amam na segunda-feira. É aqueles que adoram no culto presencial, aleluia. Mas também pode pegar o celular, adora no WhatsApp também. É o mesmo, é o mesmo. Eu ouso a dizer, irmão, que o dinheiro nunca teve tanto domínio pelas pessoas como tem nos tempos atuais. Pessoas, líderes, pastores, igrejas se vendem no atual tempo, irmão. Se vendem, preferem colocar preço nas coisas do que se manter nos valores eternos. Infelizmente, irmão, muitos não pregam a verdade, com medo do que o povo vai achar. Ah não, vão sair da igreja. Dura é essa palavra,
Não, vão se desviar. Não, se pregar assim, o povo vai sair, não vai ter oferta. Muitos estão olhando só para isso, irmão, e preferem sustentar uma igreja cheia de pessoas, mas carregada de meias verdades, que são mentiras. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, irmão, infelizmente esse é o atual tempo. Pessoas dizem que amam a Deus, pessoas dizem que querem viver uma eternidade com o Senhor, mas estão rendidas ao dinheiro, ao luxo, à ostentação. Contraditório isso, né, mano? Como é contraditório uma coisa dessa? Dizem que seguem a Jesus, dizem que tem como palavra de Deus a Bíblia, assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas foram divinamente inspiradas por Deus. E aqui na Bíblia nós temos diversos relatos de como nosso Senhor Jesus viveu. Nós temos diversos episódios de como Ele teve uma vida aqui na terra. E aí muitas pessoas que dizem que o seguem, preferem optar numa vida que vai totalmente na contramão da vida que Ele teve. E são pessoas que parece que é como estão dizendo. Ele, o Criador dos céus e da terra, moscou. Ele não soube aproveitar a vida. Eu sei ser crente e esbanjar. Eu sei ser crente e ostentar, aproveitar, rasgar o dinheiro. Eu sei ser crente e viver no luxo, na luxúria. Que o Senhor tenha misericórdia, irmão. Que o Senhor tenha misericórdia, base. Que em nome de Jesus você não troque o Senhor por aquilo que o mundo está te oferecendo. Que você não troque, irmão, uma vida eterna por riquezas na terra, por momentos na terra. Que você tenha sempre os olhos fixados na herança eterna, irmão, e não nas coisas dessa terra. É isso que o Senhor estava falando para aquele jovem rico. E eu tenho certeza que o Senhor está falando com diversos corações aqui essa manhã. E a minha oração é que você não venha ser enganado pelos prazeres dessa terra. Que você não seja ludibriado, enganado, que em nome de Jesus, meu irmão, o seu amor por Ele venha a ser muito maior do que o seu amor pelo dinheiro. Que o seu amor por Ele venha a ser muito maior do que os seus desejos, do que os seus impulsos. Que você não venha a ser roubado por tudo aquilo que o mundo tem te oferecido. Que você não venha a ser roubada, minha irmã, por tudo aquilo que o mundo tem proporcionado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus conclui isso dizendo aos apóstolos, aos discípulos ali. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Em outras palavras, um cara que tem riqueza, irmão, um cara que tem bala mesmo, ele acha que o dinheiro é o Deus dele. Ele acha que o dinheiro é o Deus dele. Com o dinheiro ele pode comprar tudo. E de fato, irmão, nós vivemos em um tempo onde está comprando tudo mesmo. Compra caráter, compra pessoa, compra oportunidade, compra cargo, compra tudo. Mas é quase tudo. É quase tudo, porque tem uma coisa que não está à venda. O que, pastor? A salvação, irmão. A vida eterna, irmão. Isso não está à venda, irmão. Isso não está à venda. Por isso que os discípulos, eles vão perguntar para Jesus. Eles perguntam aqui, mestre, os caras que têm grana, que aparentemente tem tudo, esse jovem aqui é estourado, o maluco tem tudo. Se para ele é difícil, e para nós, pobres homens, e para nós, como alguém então vai poder ser salvo? Os discípulos aqui, eles estão falando para Jesus. Jesus, se esses caras que têm tudo isso, se para eles é difícil, e para nós que é rachado, e para a gente que não tem, como então a gente vai conseguir ser salvo? Aí Jesus, olhando para eles, diz no versículo 27, para os seres humanos é impossível, para todos é impossível, sozinho não tem como, irmão. Se depender só de você, se depender só da gente, não vai rolar. Contudo, e aleluia por esse contudo, irmão. Contudo, para Deus não. Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, irmão. Sabe, eu vim pregar para alguém hoje, irmão. Para Deus essa sua causa não é impossível, irmão. Para Deus essa situação que você pode estar vivendo e ela está muito distante da sua realidade, Deus me trouxe e está te falando essa manhã, para Ele tudo é possível. Se você tiver fé, minha irmã, essa cura não é algo por mais que o diagnóstico, por mais que os papéis possam dizer, não tem jeito, para o nosso Deus tem jeito, irmão.
Ah não, mas essa situação não dá mais, já não rola mais, não tem mais química lá em casa, o nosso relacionamento acabou, a gente parece amigo. Irmão, o Senhor é poderoso para fazer uma reconciliação nessa sua união, irmão, fazer nova todas as coisas, irmão. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está renovando a sua esperança, a sua fé essa manhã, em nome de Jesus, meu irmão. Descanse na certeza de que para o nosso Deus não existe impossíveis, base, não existe impossíveis. Eu não sei quantas faltas, quantas ausências você tem, mas eu sei daquilo que o Senhor é capaz de fazer, irmão. E Ele é capaz, irmão, a palavra dEle diz, tudo é possível para aquele que crê. Para o Senhor tudo é possível. Talvez para você realmente é impossível. Talvez para você realmente não dá. Talvez para você realmente não vai dar certo, mas que em nome de Jesus você venha hoje descansar na certeza dessas palavras de Jesus. Para Deus não existe impossíveis, meu irmão. Eu não sei a luta que você está passando por ser um cristão posicionado. Eu não sei as renúncias que você tem sofrido por ser um crente verdadeiro, mas me permita te dar uma boa notícia. O Senhor tem visto todas elas, irmão. O Senhor sabe de todas elas, irmão. O Senhor sabe o que você tem passado, tudo aquilo que você tem sofrido calado. O Senhor sabe, irmão, toda a renúncia, toda a perseguição que você tem suportado, toda afronta, e hoje Ele está aqui para falar. Olha o versículo 29, irmão, leia isso junto comigo, olha isso, que isso venha rasgar o seu coração. Em verdade lhes digo, igreja base, não há ninguém, escute meu irmão, ninguém, receba no seu espírito essa palavra, porque não há ninguém, você não será o primeiro em nome de Jesus, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, ou seja, suas propriedades. Não existe ninguém que tenha largado tudo. Não existe ninguém que tenha aberto mão deste mundo e escolhido as coisas do Senhor. Não existe ninguém que escolheu viver as verdades do Evangelho. Olha o versículo 30, que não receba já no presente. Agora você tem que ter fé, irmão. Agora é para ousado espiritual. Eu sei que tem alguns aqui espalhados na congregação que ainda tem lenha para queimar, amém, irmão? Jesus está falando aqui, é com você que tem chorado, sofrido, por conta das renúncias e dos posicionamentos que a vida cristã exige, que no atual presente você receberá 100 vezes mais de tudo aquilo que foi perdido, de tudo aquilo que foi esquecido, de tudo aquilo que foi roubado, por amor a Ele, irmão. Eu declaro, irmão, que vem e não tarda, sabe, base? Um tempo de honra do céu sobre a sua vida, meu irmão. Um tempo do Senhor honrar todas as suas renúncias, todos os seus posicionamentos, toda essa sua verdade, todo esse seu compromisso. Que em nome de Jesus venha chegar um tempo de honra para a sua casa, meu irmão. Um tempo de honra para o seu ministério. Tudo aquilo que um dia foi perdido, tudo aquilo que um dia foi abandonado, tudo aquilo que um dia talvez foi esquecido, ou as pessoas, os homens tiraram a força de você. E existem mágoas, todas as feridas ainda, o Senhor está preparando 100 vezes mais para a glória do nome dEle, meu irmão. Aquilo que você achou que era o fim, o Senhor está fazendo um recomeço, e Ele vai fazer você experimentar que a glória da segunda casa, o tempo novo, será muito melhor do que a primeira, será muito melhor do que aquilo que você abriu mão. Ei, meu irmão, bate na mão do irmão do seu lado aí, fala para ele, está chegando o tempo da virada da minha vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, que você tenha fé para isso. Não adianta eu aqui confiar mais do que você, irmão. Eu confio, mas a minha fé não permite fazer você viver. Existe uma decisão, existe um convite que é cada um de nós que precisamos responder em fé. Cada um de nós precisamos dar passos de fé. O confiar a Deus não é somente dizer com a boca, eu confio, mas é viver uma atitude de confiança, um posicionamento de confiança. Que em nome de Jesus você seja encorajado, meu irmão, encorajado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer viver 100 vezes mais, mas que em nome de Jesus, saiba que é 100 vezes mais de tudo aquilo que você abriu mão pelo Evangelho, de tudo aquilo que você teve que abrir mão pela verdade, de tudo aquilo que você talvez perdeu, que Ele vai mostrar que você não perdeu, mas você está ganhando. Que em nome de Jesus, você venha entender essas palavras do Senhor para aquele jovem rico, que eu tenho certeza que está alcançando diversos corações aqui essa manhã, meu irmão. Que em nome de Jesus a sua esperança venha a ser renovada e o seu compromisso com o Senhor venha a ser firmado.
e estabelecido. Que ao olhar para uma igreja aqui hoje no Jardim de Abril, o Senhor possa olhar que não haja nenhum em nosso meio, que venha ficar contrariado e falar, dura essa palavra, não é para mim, como aquele menino que foi para trás. Não podemos cravar que esse menino não mudou. Porque você é crente há quanto tempo e você não mudou da noite para o dia? Talvez aquela palavra rasgou. Talvez um dia na glória encontraremos com ele. Porque não é na hora. Mas existe uma decisão. Talvez ele saiu com aquilo remoendo. E ele começou a tomar passos, nós não sabemos. Ele não seguiu ao Senhor como um discípulo. Nós não sabemos qual é a sequência da história dele. Mas que você venha decidir a sequência da sua. Que você, em nome de Jesus, venha decidir a sua. Que em nome de Jesus você venha abrir mão de tudo aquilo que tem estado acima do Senhor na sua vida. De tudo aquilo que tem roubado o lugar de destaque do Senhor no seu coração. Sabe, irmão, como aquele louvor que sempre cantamos aqui na igreja, que todos os seus amores venham ser queimados pelos olhos do Senhor, irmão. Que os seus olhos estejam fixados no Senhor. Que você tenha mais prazer e alegria em viver a vontade do Pai do que viver a sua própria vontade. Descansando que maiores são os caminhos dEle, maiores são os pensamentos dEle, e a palavra dEle não volta vazia. Que em nome de Jesus, esse tempo de honra venha chegar a partir das suas renúncias e dos seus posicionamentos no nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente concluir essa mensagem, em nome de Jesus. E nós iremos emendar ao momento da ceia. Culto de ceia é um culto onde você precisa refletir diversas coisas. Eu quero te convidar, sabe, irmão, a não olhar mais para as coisas e voltar a olhar para o Senhor. Que você venha mudar a sua ótica essa manhã. Talvez você entrou aqui e tem visto e sabe diversas pendências. Existem muitos ídolos e falsos deuses no seu coração. Existe muita coisa que tem te roubado da presença do Senhor. Saiba que esse é o momento. É no momento da ceia, irmão, que você encontra uma oportunidade para se arrepender. A mesa não é um lugar agora para você se sentir excluído e falar, não, eu não posso participar, não é para mim isso. Não, irmão, é uma oportunidade de você assumir um compromisso com o Senhor e ser diferente. Mudar o seu caminhar. Decida hoje se ajustar diante do Senhor. Se arrependa, meu irmão, e viva um novo começo para a glória do nome do Senhor. A mesa nada mais é do que uma oportunidade do pecador se arrepender, do pecador se consertar e abrir o coração diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, que toda resistência venha cair, Senhor. Que toda resistência agora venha cair, que toda incredulidade. Aumente-nos a fé essa manhã, Senhor. Encontre aqui cada coração, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus, encontra, Pai. Ei, meu irmão, existe um lugar à mesa para você, meu irmão. Existe um lugar à mesa, minha irmã. Aquilo que você fez ontem, talvez aquilo que você fez hoje cedo, saiba que se houver um arrependimento, tem um lugar à mesa e um amanhã preparado, cheio de coisas novas para você. Existe uma nova história para você. Jesus está convidando um povo, base, essa manhã, um povo a ceiar em memória dele, que nesse momento você possa se lembrar do alto preço que foi pago naquela cruz, irmão. Um sangue precioso, poderoso, puro que foi derramado. Que você aproveite esse convite e você venha se juntar de nós. Se você é alguém que está aqui e reconhece nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, independente de você estar ainda nos visitando, irmão, se você está em paz com a sua comunidade local, se você está em paz com a sua igreja, se assente à mesa do Senhor com a gente, meu irmão. A única recomendação que nós deixamos é aquilo que o apóstolo Paulo fala, e aquilo que nós sempre dizemos aqui e orientamos, que cada um se autoexamine. Não é para você agora examinar o seu irmão, não é para você agora examinar a pessoa do lado, não, irmão, examine você mesmo. Cremos que esse momento da ceia, irmão, é algo destinado a todos os discípulos do Senhor. Jesus, ele ceiou com os seus discípulos, e não foi com a multidão. Por isso que nós entendemos que a ceia é para os discípulos batizados. Se tem alguém aqui em nosso meio e você ainda não é batizado,
Fale comigo no final do culto, meu irmão. Vamos acabar com essa procrastinação. Vamos acabar com esse depois eu faço, depois eu vejo, eu quero sentir. Sabe, irmão, evangelho não é sentimento, evangelho é decisão, irmão. Evangelho é decisão, meu irmão. Então, como nós sempre fazemos, se aproxime aí. Se aproxime aí da sua família agora. Eu não quero que ninguém fique sozinho neste momento. Talvez você veio aqui na igreja hoje e você está sozinho. Mas que em nome de Jesus, você abraça essa pessoa, você venha colar no ombro dela, porque a ceia é um momento de comunhão, a ceia é um momento de unidade, igreja, de colar o ombro um no outro. Meu desejo agora, meu irmão, é que a letra dessa canção, ela venha rasgar o seu coração em adoração, que você venha trazer a memória, traga à memória o momento do Calvário, e abra a sua boca, porque o véu foi rasgado, em nome de Jesus.